Olá, muito bem-vindo para mais uma live incrível, muito especial que a gente vai ter hoje com uma super convidada que é a Kaline, terapeuta de TFT, que ela vai compartilhar com vocês histórias incríveis de transformação na vida dela, na vida dos clientes dela e na vida da família dela. Então fica aqui comigo, já já vou chamar a Kaline, que vai ser uma entrevista maravilhosa, tenho certeza que vocês vão adorar ela. E lembrando que essas lives que eu estou fazendo diariamente aqui no mês de setembro é um aperitivo para te convidar para o curso gratuito de TFT, Acupuntura Sem Agulhas Autoaplicável. É uma forma de acupuntura que, em vez de você colocar agulha nos pontos, você estimula de outras formas, né, com algumas simples batidas. Essas batidas têm vibração e a vibração entra para estimular os meridianos da mesma forma que as agulhas. Então, a vantagem é que você pode se auto-aplicar em qualquer lugar, em qualquer momento, sempre que você tiver um desafio, uma dificuldade, você pode aplicar e ter resultado imediato. Vocês vão ver, o resultado é imediato, tá bom? Para participar do curso gratuito, que vai acontecer entre 4 e 10 de outubro, é só você se inscrever no link da minha bio, @leandropercario, ou também vai no site tftbrasil.com.br. Se você estiver vendo o replay da live pelo YouTube, vai estar na descrição abaixo do vídeo, no Facebook vai ter um link acima do vídeo, tá bom? Então participa porque vai ser muito bom para você, eu tenho certeza que vai te ajudar com muita coisa, desde superar ansiedade, estresse, irritaçõezinhas, sabe? Até traumas de infância ou traumas graves, você consegue tratar rapidamente, sem efeito colateral e sem precisar tomar nenhum tipo de remédio, isso que é o melhor, sabe? Você tem uma técnica que te empodera para você ser o seu próprio terapeuta e para você poder ajudar outras pessoas, seja seus parentes, seus amigos, seus familiares ou mesmo clientes de atendimento, se você decidir ir mais a fundo e se tornar terapeuta de TFT. Então vai valer muito a pena e não perde por nada, porque essa é a última edição gratuita desse ano, tá? Próxima edição gratuita provavelmente só para fevereiro ou março do ano que vem. Então aproveita e participa agora, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda Estela, Maria Marlene, todo mundo aqui. Quem mais já chegou? Deixa eu ver aqui os nomes. Tem a Ferreira, a Vera Rodrigues, muito bom. Beijo para vocês todos e eu já vou chamar então a nossa super convidada de hoje, que é a Kaline. Deixa eu achar aqui, achei aqui um convite. Olá, Oi, Kaline. Leandro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo jóia também. Que bom. Kaline, primeiramente, muito obrigado pela sua generosidade de topar participar aqui da live para compartilhar com o pessoal aqui um pouco da sua história, como é que o TFT ajudou você na sua vida e como hoje você ajuda outras pessoas com o TFT. Então, eu já quero começar te agradecendo por você estar doando o seu tempo aqui e abrindo essas histórias com o pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Eu falo que sempre soma a gente ouvir uma live, a gente escutar, por mais que a gente já saiba sobre a técnica, é sempre bom para somar ainda mais informação para a gente. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar algo que me fez bem, que fez bem para mim, para minha família, para as pessoas que eu atendo, com mais pessoas. Que bom. E falando nisso, algo que te fez bem, como que o TFT, como é que você aplica o TFT na sua vida, no seu dia a dia? Então, Leandro, o que eu acho muito interessante é que às vezes as pessoas veem o TFT só como uma forma, ou né, como terapia para curar algo, mas eu encontrei no TFT uma maneira, na verdade, de me preparar o meu dia, preparar o meu estado emocional para enfrentar o dia. Então, eu uso Uhum. como uma forma realmente de prevenção, sabe? De me preparar e preparar o meu estado emocional para esse dia. Então, eu uso muito as técnicas todo dia, diariamente de manhã, para trazer um centro, para me trazer o equilíbrio. Eu era uma pessoa muito mais ansiosa, no meu dia a dia, um pouquinho negativa com relação aos acontecimentos, então eu sempre esperava o pior, aí o que viesse era lucro, sabe? Uhum. E com o TFT eu comecei a mudar esse olhar, e trabalhar muito mais o lado positivo, entendendo que a gente atrai exatamente aquilo que a gente vibra. Então, quando eu estou vibrando numa frequência mais alta, quando eu estou, né, limpando o meu corpo de crenças, de emoções que possam estar atrapalhando o meu dia a dia,
com certeza isso vai fazer diferença. E aí eu acredito muito, por que que eu faço as técnicas de manhã? Porque eu acredito que as primeiras horas do dia é uma reprogramação mesmo, mental, né? E aí, a partir do momento que eu me preparo para aquele dia, o meu dia vai ser consequência de como eu comecei. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu tiro, né? Algumas pessoas falam, ah, você perde 10 minutos por dia, 15 minutos. Não, eu coloco como investimento do meu dia, né? Eu tiro para mim, é um momento que eu tiro para me cuidar. E aí eu sei que eu tô fazendo isso para mim e como mãe, né, de 3, eu tô fazendo isso para mais pessoas ao meu redor, porque quando principalmente uma mãe tá bem numa casa, ela estrutura todo o resto. Então eu sinto muito essa responsabilidade. Então no meu dia a dia, o TFT me ajuda a trazer realmente esse centro. Então eu uso, por exemplo, até para uma concentração, para uma meditação, isso me ajuda. Então ou para potencializar uma ferramenta que eu já tinha. Então, através do TFT, eu potencializo algo que eu já usava, trazendo muito mais força, numa afirmação, por exemplo. Então, eu senti muita diferença, assim, das técnicas, de eu usar as técnicas e a minha vida antes de eu usar essas técnicas no meu dia a dia. Fez uma diferença, assim, sensível. E como experiência, assim, como Antes de você experiência. falar da sua experiência, só comentando sobre a sua rotina matinal, é bem interessante porque tem muita gente que pensa assim, ah, a minha vida é super corrida, eu não vou conseguir parar para fazer essas coisas, né? E, gente, se você faz de manhã 10 minutos, é só você acordar 10 minutos mais cedo, porque 10 minutos de sono não vai fazer falta. Você fala, ah, mas eu já durmo pouco, tá? Só que se você dorme pouco, você acorda cansado, aí você tem que sair correndo, você sai estressado, e aí você começa a fazer a vida tudo no modo automático, né? Tudo robozinho. Acorda igual um zumbi morrendo de sono, mas já está atrasado, então tem que sair correndo. E aí vai tudo no automático. Se você consegue acordar 10 minutos mais cedo para fazer uma prática com o TFT, que nem a Karine faz diariamente, esses 10 minutos, eles te alinham para que você tenha clareza mental e equilíbrio emocional para lidar com o resto do dia todo. Então, é 10 minutos que tem um efeito positivo no dia inteiro. Exato, você vai Né? E fazer acordar 10 minutos decisões, mais né? Você vai cedo, ter você não decisões, consegue. você vai decisões e escolhas, porque a nossa vida é, né, cheia de decisões e escolhas. E quando você tá com essa clareza mental que essa ferramenta te ajuda a ter, fica muito mais fácil, né? Você ouvir a tua voz interna. Então, E uma coisa que eu lembrei agora que o Tony Robbins costuma falar é que se você não tem 10 minutos, você não tem uma vida. Então, você cria 10 minutos, sabe? O que você está fazendo que você pode criar espaço de 10 minutos na sua vida? Então, se e eu, você acha que não tem 10 minutos, você precisa rever a sua vida, rever suas prioridades, né? E outra coisa, né, Leandro? Ainda mais, eu vou falar como mulher, né? Nós, mulheres, a gente tem uma tendência muito grande a fazer muito pelo outro. Então, a gente arranja, se precisar no dia, arranjar 10 minutos para ajudar o outro, a gente vai fazer isso. Mas muitas vezes a gente não faz isso por nós, a gente vai dizer que não tem tempo. Né? É Então, verdade. esse chamado mesmo, esse convite de tipo, olhar para você, olhar e se valorizar, né? A primeira questão, né? A priorizar o teu tempo para que você entender que quando eu tô bem, é tipo efeito dominó, né? Se eu tô bem, Uhum. automaticamente quem tá no meu redor também acaba ficando bem, né? Você vai irradiando essa energia positiva para quem está perto, né? Isso atua tanto para o bem quanto para o mal, né? Quando tem alguém de mau humor, isso tende a afetar a gente, ou se a gente está de mau humor, a gente afeta os outros. Só que se você está bem, você fica mais resistente contra o mau humor dos outros e você ainda ajuda a influenciar positivamente as outras pessoas. Bem legal isso que você falou. Sim. E, E o que eu Karine, acho incrível é assim, dando um spoilerzinho do que você vai fazer aí pra frente. Por exemplo, você conseguir visualizar o seu dia, porque a gente atrai aquilo que a gente já, né, as infinitas possibilidades estão aí. Então você fazer uma técnica que pode te ajudar a trazer aquilo que você visualizou dando certo, tudo isso muda, né, o teu estado e realmente você cria a possibilidade de atrair aquilo. Porque às vezes a gente tem a tendência ainda mais nos dias de hoje, né? Esses desafios que a gente está vivendo, né? Que é bem louco, assim, se for pensar, anos atrás nunca ninguém imaginou que a gente passaria. A gente poder já criar essas situações positivas e como o TFT ajudar a potencializar isso,
traz pra gente uma sensação de realização muito boa no final do dia, porque você consegue realmente colocar em prática tudo aquilo que você visualizou dando certo, saindo da forma que você imaginava, e tira esse olhar negativo que a gente às vezes tem essa tendência a trazer sempre pro negativo. Ai, não vai dar certo, ai. E o TFT ajuda muito a limpar tudo isso, né? Sim, é verdade. Ela falou que estava dando um spoilerzinho, porque na aula 1 do curso gratuito, que vai ser dia 4 de outubro, aula 1, às 20 horas, a gente vai fazer uma prática, duas práticas a gente vai fazer. Uma para eliminar a procrastinação e a autossabotagem. Então, aquilo que você está procrastinando, aquilo que você se sabota e está atrapalhando a sua vida, vai ter uma prática para você eliminar isso. E vai ter uma segunda prática que é para empoderamento, para aumentar o seu poder pessoal. E aí tem tudo a ver com o que a Kaline estava falando sobre a mentalização positiva, mas não é só a mentalização positiva de ficar imaginando. É como que você pode potencializar isso junto com as técnicas do TFT, com os pontos de acupuntura. Então, não perca por nada. Eu vi que a Ira Ribeiro, se não me engano, escreveu: quero participar do curso gratuito. Então, não perde por nada. Programa na sua agenda, coloca para tocar no celular, dia 4 às 20 horas. E para receber o link das aulas, é só ir lá na bio, no @leandropercário, clicar no link da bio, ou então vai no meu site tftbrasil.com.br, ou pelo YouTube, o link está na descrição do vídeo, ou no Facebook vai estar acima, tá bom? Então você vai em algum desses lugares aqui, cadastra o seu e-mail para você receber o link das aulas. Vai ser 100% gratuito e vai ter muita prática, tá? Não é curso teórico que fica aí enrolando as pessoas, não. Curso 100% prática e vocês vão aprender muitas técnicas que vão trazer um alívio imediato para ansiedade, para estresse, para raiva, para culpa, para depressão, para pânico, para dor no corpo, enfim, para qualquer coisa que te incomode, tá? Não perde por nada. Deixa eu ver se a Kaline caiu, mas já já ela volta. Deixa eu aproveitar e tomar uma água enquanto isso. Vocês têm alguma pergunta, gente? Escreve aqui, deixa eu ver. Kaline enviou solicitação, ela voltou aqui, voltou. Vamos lá que ela está entrando de novo. É aquela coisa do tá tudo certo, né? Tá, a internet tá tudo certo, mas enfim, caiu, mas voltamos. É bom que o pessoal vê que é ao vivo mesmo, né? Bom, Muito então, bom. e aí, Leandro, eu também queria comentar um pouquinho assim, eu falei da minha experiência, de como eu uso no dia a dia, mas eu acho interessante comentar também o como o TFT me ajudou na parte como, né, recebendo o TFT como terapia. Então, isso também fez muita diferença na minha vida, inclusive, fez tanta diferença que por conta dessa diferença eu tô aqui falando com você, com uma certa desenvoltura. Porque quando eu fiz o curso, foi na época da pandemia, e aí na época a gente tinha alguns atendimentos com os profissionais do TFT. E aí eu tive duas sessões com a Neila, que é uma fofa aí da equipe do TFT, e a gente trabalhou exatamente sobre essa questão. Eu estava começando com os meus atendimentos e eu tinha muito medo de atender, o medo de falar em público, de me expor. E está muito ligado, né? Muitas vezes a julgamento, a rejeição, a crenças que a gente tem mais profundas e que a gente às vezes nem imagina, né? E aí, através de duas sessões a gente fez, a primeira já ajudou muito. Eu tinha um atendimento para fazer no dia seguinte que eu estava super insegura para fazer, e quando a gente está no medo, a gente trava, né? A gente esquece de tudo, a gente não sabe o que fazer, você esquece técnica, e você fala, putz, e agora? Então a gente trabalhou um dia antes e foi muito legal. E na segunda a gente foi um pouco mais profundo, tentando entender qual que era a emoção, qual que era a raiz que estava por trás dessa questão do medo, né? Do medo de atender. E aí traz essas questões mais profundas que muitos de nós temos, né? O medo de ser rejeitado, e aí, né, acaba falando com a nossa criança interna que tem as suas carências. Então foi um processo muito lindo, assim, muito curto, se você for ver pelo tamanho do trauma e por questões tão mais profundas envolvidas, o como foi maravilhoso em duas sessões a gente praticamente eliminar isso, né? Olha então hoje só. eu tenho, sim, né, um medo, né, que todo mundo tem, né, todo mundo tem medo. A diferença é que hoje, mesmo com medo, eu vou lá, eu enfrento, tenho friozinho na barriga, que é isso que nos move, mas é algo administrável, né? Algo que eu consigo
lidar numa boa e que não me cause estresse, né? Sim, isso que você falou, eu sempre digo que o medo ele é um alarme. Ele toca para avisar que tem algum perigo. Então, o medo em si ele tem uma intenção positiva de nos proteger de algum perigo. O problema é quando esse alarme está desregulado. Quando ele toca demais por coisas que não são perigosas, por exemplo, uma borboleta, tem gente que tem medo de borboleta, ou de outros bichinhos, né? Que não são uma ameaça, só que dá aquele desespero, então o alarme está desregulado. Ou quando não tem nenhum medo, também o alarme está desligado, né? Então, esse alarme do medo ele tem que estar na medida certa. E é isso que o TFT vai fazer. Ele vai regular para que você só sinta medo quando for uma situação condizente com um perigo real e não um perigo imaginado, né? E quem estiver falando assim, tão desenvolta bem aqui para a câmera, né, ao vivo, com dezenas de pessoas aqui na live, não ia imaginar que você tinha medo de falar em público, né? Uhum. E com 2 sessões, então, você superou o medo de atender e o medo de falar. Essa Foi isso? confiança, né? Trabalhei essa autoconfiança em realmente Uau! saber que o que eu tô fazendo, eu ter confiança naquilo que eu tô fazendo. E mudou, assim, realmente a qualidade dos meus atendimentos, porque quando eu chego mais confiante, a minha postura é diferente. Obviamente, né, a pessoa se sente muito mais à vontade, mais segura, porque essa postura do terapeuta, ela muda, né? Imagine eu chegar num atendimento insegura lá e a gente não sabe nem quem tá tratando quem, né? Aham. Então, mudou muito, assim, foi impressionante. Assim, o que mais me chamou a atenção, que foi online. E até então eu Aham. nunca tinha tido a experiência de fazer uma terapia online. Eu falava, meu, não é possível que vai dar certo, né? Como que ela vai conseguir acessar? E assim, acessou, tipo, coisas profundas mesmo, né? Uhum. Então, é muito interessante que o TFT, ele também funciona à distância. Uhum. Então você Sim. não precisa estar realmente no presencial, você pode estar à distância para poder receber e tem o mesmo efeito, né? E é muito interessante você compartilhar isso, porque tem muita gente que sente no coração uma grande vontade de ajudar os outros, só que fica bloqueada porque tem medo de se expor, porque tem medo do que o outro vai pensar de você. E aí a pessoa tem um potencial incrível guardado só para ela, né? Imagina quanta gente você já não ajudou depois disso como terapeuta de TFT, que você não teria ajudado se não tivesse tratado aquele medo. E o que é legal é que com o TFT você pode superar isso em uma sessão, 2 sessões talvez, você faz e pronto. Manda aquele medo embora e você vai em frente, você realiza o teu propósito, você ajuda as pessoas e ajuda a si mesmo. E isso é maravilhoso. E falando então em ajudar as pessoas, compartilha um caso de alguém que você atendeu, que você acha interessante compartilhar com as pessoas, Tá, eu Kaline. vou compartilhar então o primeiro caso que eu atendi, mas que foi o primeiro caso que eu digo porque foi realmente pago, né? Porque até então eu atendia e quando você não cobra, parece que a gente também não se cobra, né? Então, se Sim. funcionar tudo bem, a partir do momento que entra aquela troca, você fala, putz, agora, né? E aí uma mãe me chamou para atender um adolescente, na época ele tinha 14 para 15 anos, e ele estava um pouquinho depressivo, ansiedade, um início de síndrome do pânico. Ele não estava legal. Ela falou, Kaline, você precisa me ajudar. Aí eu falei, meu Deus, pensei comigo, né? Eu nunca atendi ninguém assim, com esse compromisso, e principalmente um adolescente, né? Minha ideia era trabalhar com mulheres tal, mas eu acredito muito no universo, assim, que se me mandou é porque eu tinha condições de atender, né? De poder trazer uma lucidez que seja. E aí foi um único atendimento, Leandro, que foi muito legal. Eu fiquei 2 horas com ele, porque eu estava no começo, então, né, fiz uma anamnese para saber um pouco sobre ele. Aí ele contou a questão dele, e eram questões assim próprias da adolescência, que é a dificuldade que eles têm. Não sei, a gente não dá para medir, né? Colocar a régua no que é grave, o que não é. O fato é que, de fato, estava fazendo mal para ele, né? E aí a gente Uhum. fez uma rodada, 2 rodadas, e eu fui acompanhando como é que ele estava, e eu senti que ele estava melhorando. E aí, tipo, depois de 1h30, 2 de conversa, de TFT, da gente se conhecer, eu terminei o atendimento, e tinha sido assim até o início da pandemia, né? Então a gente ainda Sim. estava um pouco à distância, enfim. E aí perguntei para a mãe dele como é que ele ficou. Ela falou: Kaline, ficou bem, tal, mas assim, não mais que isso, né? E aí, Uhum. tipo, o tempo passou, eu tive contato com a mãe dele, comecei a atender a mãe dele.
E aí, Leandro, para minha surpresa, depois de um ano e meio que ele veio, ela marcou comigo e que ele queria uma sessão comigo. Eu falei, claro, né? Hoje eu não atendo, realmente eu estou atendendo mais mulheres, mas eu falei, eu vou abrir essa exceção. E foi tão lindo o atendimento com ele, porque ele falou para mim que aquele atendimento, há um ano e meio atrás, tinha mudado a vida dele. E assim, ele estava diferente, não só fisicamente, porque ele estava, sabe, ele deixou de ser um garoto que, quando eu atendi, aquelas inseguranças próprias de um adolescente que estava naquela fase. E ele se transformou realmente num homem, assim, na forma de pensar, de falar seguro. Hoje ele tem uma página aqui onde ele passa para outros adolescentes com um conteúdo super bacana, leituras. E aí ele falou, Kaline, você mudou minha vida. No dia que você fez aquele atendimento, você me transformou. Né? A técnica que você usou foi realmente um ponto assim de virada sabe, de curva na minha vida. E para mim aquilo, Leandro, receber aquele feedback, para mim assim, aquilo não tem preço, né? Você sabe qual que é essa sensação. Mas assim, foi muito lindo, porque às vezes a gente não tem a noção do que a gente pode proporcionar para uma outra pessoa. Então, às vezes, um pequeno gesto, algo muito sutil que a gente faz e que às vezes a gente não percebe o quanto aquilo impactou na vida da pessoa. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ouvir esse feedback, não só ouvir, de ver, e assim, não fui eu, né? Eu fui uma ferramenta para trazer, eu usei de uma ferramenta, eu fui um instrumento de lucidez para ele, naquele momento. E eu fiquei muito feliz. Então, é uma história assim, que eu conto com muito orgulho, e ele não sabia, eu contei um ano e meio depois para ele que ele tinha sido meu primeiro atendimento, que eu não sabia quem é que estava mais nervosa, se era ele ou se era eu, que eu tinha feito muito TFT para poder atendê-lo. E foi muito legal, assim, muito. E aí eu vejo assim o quanto isso funciona, principalmente para adolescentes que têm menos crenças, que têm menos questões assim, então não é nem questões tem, mas assim, essa crença com relação ao tratamento, eles simplesmente se abrem, né? Não questionam, ele simplesmente fez. E no que ele fez foi tipo um toque de mágica mesmo, e ele fala assim, não sei. Eu falava assim, mas como é que você tá? De 0 a 10? Ele, eu não sei dizer, eu não sei, eu não tô sentindo mais aquilo. E ele tinha, assim, ele tinha tremores quando ele pensava na situação, ele ficava com sudorese, então ele tinha realmente reações físicas mesmo, de tensão. E de uma hora para outra, né, a gente fez, terminou, ele falou, eu não sei. E assim, o TFT ele é tão mágico, quando a gente pergunta, a pessoa ela se perde, assim, ela fala, não, ela quer achar, né, um sentimento lá, mas parece que não tem, esvaziou. Uma melhora tão rápida, né? Exato. Então foi um atendimento assim que me trouxe muito aprendizado e principalmente. É bacana você ter compartilhado essa história de ter sido o seu primeiro atendimento, né? Porque o TFT ele é tão rápido, seja para a pessoa que está se aplicando para tratar uma questão dela, mas ele também é tão rápido para te qualificar como terapeuta. Porque já no primeiro atendimento, mesmo que você ainda com algumas inseguranças, você foi lá, seguiu o passo a passo, foi lá, aplicou e conseguiu ter sucesso, conseguiu ajudar e mudar a vida desse adolescente, né? Então, você não precisa ficar fazendo anos em faculdade cara. Pra você ter uma noção, se você for fazer uma faculdade de psicologia, uma faculdade mediana vai pagar R$ 1.000 por mês. 5 anos, você gasta R$ 60.000 para só depois de 5 anos você começar a trabalhar com aquilo para começar a recuperar o seu investimento, não é? Então, com o TFT, o curso gratuito ele não te capacita a ser terapeuta, mas ele te capacita para você se auto-aplicar, para você já ser o seu próprio terapeuta, para você transformar suas questões e também para ajudar parentes e amigos. Mas para quem vai mais a fundo depois e faz os cursos de formação para se tornar terapeuta, em questão de 1 a 2 meses você já pode começar a atender como terapeuta. Então é rápido para você ter o efeito, é rápido para você ajudar os outros também, né? Sim, na verdade, Leandro, você não vai ser terapeuta, mas, por exemplo, eu vou puxar aqui para o meu lado. Você vai ser mãe terapia, você vai fazer em casa. Porque nós, como mães, a gente é terapeuta 24 horas por dia, né? Dos filhos.
E Peraí, quem é mãe aqui, escreve se, eu se, tô se vendo identifica aqui. com isso, Eu tenho escreve minha eu. Quem é prima mãe aí, que ó, está também mãe assistindo de aí? 3, Júlia. Pode colocar o eu aí, se inscrever no curso, porque como mãe de 3 é uma Fala mais sobre a obrigação mãe nossa. terapia. Como que nós estamos de mães aí, para eu poder dar o meu relato aqui do como a gente pode. Tem mães aí assistindo a live, gente? Quem é mãe se identificou, escreve, ó. Olha Tem lá, a Júlia, A Norma. Norma, a Gil, tem mais gente aí. Mas vai falando, Kaline, como é que é ser mãe terapeuta? Então, Leandro, eu falo que primeiro o TFT é ajudar essa mãe a ter esse equilíbrio, porque o dia a dia, como mãe, não é fácil, porque a gente é mãe, mas antes de ser mãe, nós somos mulher, né? Antes de ser mãe, nós somos esposa, antes de ser mãe, nós somos filha. Então, eu gosto muito de falar que nós, como mulheres, temos dimensões, né? Múltiplas funções. E muitas vezes a gente se cobra muito como mãe. Então, o TFT, primeiro como uma ferramenta para essa mãe se equilibrar e tratar as suas questões, principalmente a culpa, porque é aquela frase: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? A gente se culpa porque a gente quer trabalhar, mas a gente quer estar com os filhos. A gente se culpa porque foi viajar e deixou os filhos sozinhos. Então, assim, só daí já vale uma terapia, uma autoterapia com TFT. E aí, você poder usar a ferramenta para questões simples do dia a dia da criança. Então, por exemplo, eu tenho meu filho de 11 anos, que ele é mais aberto a trabalhar. O do meio é mais ou menos, ele me testa muito, então eu ainda estou trabalhando a reversão nele. E a pequenininha é muito fofa, porque assim, o que eu faço, ela tem muito esse espelho, ela está naquela época mãe e filha. Então, assim, ela já Aham. vem e já começa a fazer os tappings, Que e é uma bonitinho. gracinha, Então, por exemplo, uma questão que eu trabalhei com meu filho de 11 anos. Ele tinha um jogo de tênis e ele estava muito nervoso, muito nervoso mesmo, uns 2, 3 dias antes do jogo. E aí a gente já começou a trabalhar a ansiedade primeiro, porque ele não conseguia nem dormir. Então a gente começou a trabalhar os pontos da ansiedade para tirar essa ansiedade. Tirar, não, talvez que tenha esse medo, mas assim, para aliviar, para aquilo se tornar aquele equilibrado. E aí, Uhum. antes do jogo, a gente fez essas visualizações. Então, né, ele batendo nos pontos e criando o jogo na cabeça dele, e as coisas dando certo. E foi lindo, Leandro, porque no dia seguinte eu estava num curso, eu não pude participar, mas ele ganhou de um menino que até era mais desafiador, né, do que Olha. ele era maior que ele, tinha tudo para ganhar dele, sabe? E aí ele falou: mãe, primeira coisa, ele me ligou, ele falou: mãe, funcionou, deu certo, sabe? Então, assim, é maravilhoso você poder trabalhar isso. E aí, desde questões simples, né, de desentendimento de um filho com o outro, um trauma, por exemplo, eu já fiz com a minha filha trauma de barulho. Uma vez ligaram um carro e aceleraram tudo com ela, tipo, e isso ficou nela. E aí eu fazia tocando nela, porque ela era muito pequenininha. É, Quantos anos que tem a sua né, ela caçula? tem 3 hoje. Na época, foi ano passado, ela estava com 2 anos. E aí ligaram uma moto muito forte do lado dela e ela assustou e, tipo assim, todos os barulhos que ela escutava, avião, carro, e ela dava um pânico. E aí eu fiz nela. E hoje ela não tem mais, sabe? Esse trauma de barulho, de tipo, ela entrava em pânico. Então, assim, são pequenas questões que, se a gente trata no momento, aquilo não cresce, né? E aquilo Sim. não vai ficar no campo, né? Na verdade, o TFT ele trabalha, né, no campo do pensamento, essas emoções que a gente acaba guardando, né? Então, você atuar como mãe naquelas questões pontuais, né? Que nem hoje, todo dia tem um quê para falar. O meu filho do meio veio com questões pequenininhas de eu gosto de não sei quem e aconteceu isso, super chateado. Eu, na hora, mesmo ele não gostando muito, eu já entrei com, com uma ferramentinha lá para poder ajudar ele a dissolver tudo aquilo. Então, quando a gente consegue trabalhar isso já no dia a dia, por isso que eu falo, você não é terapeuta, mas você é o terapeuta da tua casa, do teu lar. Uhum. E a todo momento aparece questões, né? Eu trabalho com meu marido agora se abriu para o TFT, porque demora às vezes para as pessoas É. né, entrarem nesse seu Não mundo, mas tem. eles começam a ver o resultado em você
E aí isso desperta uma atenção. Tipo, o que ela tá fazendo que tá Exatamente. dando certo, né? Esse é o principal ponto. A gente nunca, eu sempre falo para meus alunos, nunca insistirem demais em fazer o TFT para os outros, porque a gente aprende essa ferramenta maravilhosa e a gente fica empolgado de querer levar isso para as pessoas, mas falou uma coisa que as pessoas têm o tempo de cada um, né? Então, quem está mais aberto, ótimo, a gente oferece e faz, mas quem está mais fechado, a gente deixa disponível. E isso que você falou que é o grande segredo. Eles veem a transformação em você. Quando percebe a transformação que você teve, aí eles vêm atrás querer aprender um pouco mais, né? Então, alguns levam um pouco mais de tempo, outros levam um pouco menos de tempo, E mas sabe isso o é que eu acho muito, muito legal, legal. Leandro? Por É. exemplo, para a criança, você já trazer essa noção do sentimento, de você identificar, meu, até hoje eu não sabia praticamente fazer isso, né? O acolher o que você está sentindo. Então, a partir desse momento que você tem a ferramenta e você precisa entender o que, que ele está sentindo, então, por exemplo, hoje meu filho, a gente identificou que era raiva que ele tinha sentido por conta do que ele passou. Então, primeiro, quando você tem no curso de TFT, você começa a ter essa noção, né, do que são as Uhum. emoções, de como trabalhá-las, e você trazer isso para os seus filhos, de já conseguir identificar que existem emoções que são naturais nossas, nós não vamos deixar de ter, né, frustrações e tal, mas que isso não precisa se tornar algo que nos machuque, que fique Uhum. nos ferindo, que vai causar doenças maiores lá na frente. Então, eu achei que me trouxe muito essa questão do trabalhar a emoção na criança. Então, hoje, a Uhum. minha própria filha de 3 anos, ela sabe como que ela tá. Então, hoje, e Ai. ela, né, com essa história de inglês nas escolas, então eu falo, Cora, hoje você está como? Ai, hoje I'm sad. Aí, tá bom, você tá triste? Então, a gente vai procurar e trabalhar. Então, é interessante porque a gente começa a trazer para o dia a dia. Por isso que eu, E, né, chamei Karine, essa live do TFT no é, dia a dia. é lindo demais isso que você está falando, porque cada um de nós, se a gente pensar bem na nossa história, a gente carrega um monte de trauma da nossa infância. Um monte, não é? Eu também. Então, é normal. E assim, as pessoas vão vivendo a vida sem olhar para isso, mas aquilo está lá no nosso subconsciente, às vezes trazendo algum comportamento prejudicial, alguma autossabotagem, alguma preguiça, alguma tristeza que você não sabe de onde vem, né? E aí isso vai se manifestando ao longo da vida com problemas de relacionamento, pode até virar doenças e causar problemas mais graves até em idades mais avançadas. E você está tendo a oportunidade de tratar os seus filhos já na infância, para que eles não É. carreguem isso para o resto da vida. Isso vai trazer pessoas mais maduras, mais equilibradas, mais autoconsciência, maravilhoso. E Parabéns. outra coisa, né, Leandro? Se a gente levar em consideração também que a gente passa não só para os meus filhos, mas para toda, Sim. né, essa herança emocional também. Então, olha que lindo o que a gente está fazendo, né, como legado mesmo. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, meu legado, o que que eu vou deixar? Meu, só da gente deixar seres humanos, uma família que vai vir, os seus netos, bisnetos, com uma saúde emocional e mental, isso já é um Uhum. super legado, né? Com certeza. Eu diria que é o maior legado que se pode deixar, que é um legado de paz interior, de Exato. felicidade. Vale mais que qualquer fortuna, né? Muito bom. E, gente, eu vi que muita gente, tem muita mãe aqui assistindo você, eu vi várias pessoas escrevendo eu. Então, você que quer ficar uma mãe terapeuta ainda mais qualificada, mais poderosa aí, vem no curso gratuito. O curso gratuito você já vai aprender todas as principais sequências de TFT, tá? Para você se aplicar, para você aplicar na sua família, nos seus parentes e nos seus amigos. Quem quiser ir mais a fundo, seja para autoconhecimento ou para ser terapeuta, a gente tem outros cursos que são pagos e são cursos de formação. Mas já no curso gratuito você vai aprender muita coisa que já vai te ajudar, mesmo que você não faça nenhum curso pago depois, né? Você já fez o curso gratuito também, né, Kaline? Eu já. Fala para Na o pessoal, ele ensina verdade, coisa na prática ou não? não, para quem já viu o gratuito e viu o curso realmente pago, gente, até eu ia te perguntar, é uma pergunta que eu tenho para você, Leandro. O que que te motiva realmente a entregar tanto assim? Porque fora o conteúdo, tem algo muito precioso, acho que é o mais precioso que você entrega, que é o seu tempo.
Uhum. né? Você disponibilizar do teu tempo, porque a pessoa pode falar, ah, tal, ele tá dando só... Não, ele tá dando a vida dele, o tempo dele, que ele poderia estar fazendo outras coisas, né, pro bem-estar Sim. dele, ou, enfim. Então, o que que te motiva a isso? O que que te traz esse desejo, assim, de entregar tanto? Uhum. Obrigado pela pergunta, Kaline. E você me perguntando isso hoje, é assim, várias pessoas já me perguntaram isso, né? E eu sei o meu propósito, a minha motivação, mas quando você me perguntou isso hoje, me veio mais uma clareza que, na verdade, eu já tinha lembrado disso há alguns anos atrás, mas eu tinha esquecido. Sabe quando você tem um momento de insight e aquilo, olha, puxa, acho que isso tem a ver, mas depois saiu, né? E deixei para lá. E eu vou compartilhar, já que você e os terapeutas estão todos aqui compartilhando questões pessoais de vocês, né? Eu vou compartilhar uma minha que eu acho que tem tudo a ver com essa minha motivação de divulgar tanto o TFT e de fazer o curso gratuito também, né? Bom, a primeira motivação maior de todas é a vontade de querer ajudar as pessoas. É o desejo de querer ver as pessoas felizes, de querer que o mundo possa ficar um mundo mais harmonioso, de pessoas que vivem em paz e felizes. Então, essa é a motivação maior. Mas a história pessoal que está ligado a isso, que eu não tinha tanta noção que estava ligado a isso, porque quando eu conto a minha história, vocês vão ver no curso gratuito, eu conto também alguns detalhes mais da minha história. Na minha adolescência, eu sofria muito, muito bullying. E tem um episódio que eu conto lá no curso gratuito que me gerou depressão e tal, né? E que me motivou para a busca das terapias. Eu fui conhecendo muitas terapias até chegar no TFT. Então, eu vou explicar melhor isso lá no curso gratuito, de como é que era esse bullying, essa depressão e como é que eu superei isso. Mas tem um outro episódio nessa fase de bullying que eu nunca tinha, a não ser naquele momento de insight que voltou hoje, eu não tinha percebido que tinha relação com a vontade de ajudar os outros. Naquela época de bullying, eu era muito tímido. E até os meus 15 anos de idade, Karine, eu nunca tinha dado um beijo na boca. Eu era tipo o último menino da escola que nunca tinha beijado ninguém. Então, eu sofria mais bullying por causa disso. Era gozação todo dia, era apelido pra lá. Ah, porque você nunca viu mulher, porque você não é homem, porque não sei o que lá. E eu, adolescente, né, você ainda não tem muito discernimento, acaba sendo afetado por essas coisas. Isso ainda foi antes do episódio que me gerou a depressão. Eu vou contar lá no curso gratuito. Só que isso gerou em mim uma pressão tão grande para eu dar o meu primeiro beijo, tão grande assim, que eu ficava muito tenso para falar com qualquer menina. E aí, igual você falou, né? Vai atender com tensão, com medo, né? O seu cliente não vai levar. Então, eu chegava com as meninas quase tremendo, assim. Então, aí que não conseguia beijar ninguém, né? Só que aconteceu um milagre na minha vida aos 15 anos de idade que uma menina gostou de mim. E ela veio atrás de mim, porque eu não conseguia chegar atrás. E era uma menina muito bonita ainda, para minha surpresa. E levou assim uns 3 dias, a gente estava na praia, eu passava férias numa praia, e a gente se olhou por uns 3 dias assim, sabe? E eu falo, não é possível, ela tá me olhando mesmo, sabe? Eu olhava para ver se não era para os amigos e tal. Aí no terceiro dia eu criei coragem, depois de 3 dias ela me olhando sem parar, eu falei, eu acho que é comigo, né? E eu fui lá falar com ela. E aí eu me apaixonei por ela, assim, e ela gostou de mim também. E aí naquela noite eu levei ela até um mirante, assim, que tinha no hotel lá que a gente ficava. Tava céu estrelado e tal. E aí, antes de dar o primeiro beijo, eu falei, preciso te contar uma coisa. Porque eu falei, eu nunca beijei ninguém, super nervoso, assim, né? Aí ela, eu não acredito, né? Mas aí, naquele tempo que eu vi que ela ficou meio confusa com isso, eu peguei e dei meu primeiro beijo. E aí eu lembro que eu fiquei tão feliz. Foi tipo como tirar um peso enorme das minhas costas de ser o último menino da escola que eu nunca tinha beijado ninguém, né? E aí, algum tempo depois, a gente ficou ali, aí ela foi embora e eu subi para ir para onde era o apartamento que eu ficava hospedado. E eu lembro, eu olhando para o céu, e eu lembro de eu agradecendo para Deus e prometendo para Ele que eu ia fazer algo bom para o mundo por causa daquilo. Olha Eu só. lembro daquele momento, eu olhei para as estrelas e falei, obrigado, eu prometo que eu vou fazer algo bom para o mundo.
Eu tinha o quê? 15 anos, né? Eu nem conhecia terapia, nem nada, nem nada. Então, foi muito interessante quando você me perguntou isso hoje, me voltou essa lembrança, porque não foi só por causa da depressão, Uhum. foi também Uma por causa troca. daquele momento bom, né? Então, Deus age certo com linhas tortas, né? E ele age tanto nas duas polaridades, na positiva e na negativa. Ele colocou as duas em mim. Ele deu uma positiva ali para me dar essa vontade de querer ajudar as pessoas. Me deu a negativa quando eu tive a depressão depois de outras situações. Mas quando a gente integra a polaridade, os dois opostos, positivo e negativo, a gente chega na unidade, né? Onde vê que tudo tem um propósito maior. Então, por que eu continuo fazendo o que eu faço hoje? Essas histórias foi o que foi a faísca para despertar isso em mim, né? Mas eu continuo fazendo isso hoje porque isso dá propósito e sentido para a minha vida, né? Quando eu atendo alguém, quando eu vejo vocês atendendo outras pessoas, o sentimento de realização, de ver que você está fazendo algo significativo para transformar a vida da outra pessoa e não fazendo algo que vai prejudicar a outra ou que simplesmente é uma troca sem profundidade, né? Mas quando você tem o poder de tirar uma pessoa do sofrimento e trazer ela para o centro dela, Uhum. isso faz bem para a gente também, né? Então, esse é o principal motivo, porque eu acho que não faz sentido a gente estar aqui sem fazer algo que vai realmente trazer uma satisfação para a sua vida, né? Uma satisfação mais profunda, que eu digo, né? Não uma satisfação momentânea de um prazer superficial, que é importante ter, mas não pode ser só isso, né? Uhum. Então, algo que realmente faça sentido é um propósito de vida que, quando eu falo de propósito de vida, também quero deixar bem claro que isso não é nenhuma revelação divina, né? Propósito de vida é quando você sente que algo toca o teu coração e te faz feliz. Isso é o seu propósito de vida. E você escolhe o que você quer fazer com o propósito de vida. Você não tem que esperar uma visão, algum espírito vir te falar, né? Tem muita gente que fala, eu não sei meu propósito. Então, vai, experimenta e vai conhecendo até você descobrir alguma coisa que faz seu coração vibrar. É isso que é o seu propósito de vida. Uhum. Propósito de vida é isso, aquilo que para você te faz feliz, né? E para mim é isso, e eu vejo que para milhares de terapeutas TFT, eles também, estou aqui todo dia entrevistando alguém, como é que você se sente quando você ajuda outra pessoa? Todos falam isso, que é maravilhoso, né? Na Então a gente faz bem verdade, para o outro, faz bem para a gente. e E, e a gente precisa também ter cursos pagos, porque é o curso pago que também vai alimentar o curso gratuito. Quanto mais curso pago eu vendo, mais dinheiro eu tenho para colocar mais pessoas no curso gratuito também. Então, é um marketing, vamos dizer assim, do bem, onde todo mundo ganha, ninguém perde. Porque mesmo no curso gratuito, vamos supor que a pessoa fez o curso gratuito e ficou só no curso gratuito, nunca comprou o curso pago. Ela ganhou o curso gratuito e ela se beneficiou, porque vai aprender muita técnica lá. Aí, teve gente que fez o gratuito e comprou o pago. Ela ganhou duas vezes, porque no pago ela se qualifica como terapeuta e ela também já ajudou. Porque olha só, você, Kaline, chuta mais ou menos quantas pessoas você acha que você já ajudou. Chuta, mais ou menos. com o TFT, É, umas 30. Tá pouco. 30. Eu vou te falar uma coisa que você não sabia. Você já ajudou mais de 3.000 pessoas. Na verdade, não, mais ainda. Você está inscrito agora para o curso avançado. Você já ajudou mais de 21.000 pessoas. Sabe por quê? Porque cada real que eu recebo dos alunos dos cursos pagos equivale mais ou menos a uma pessoa que vê o curso gratuito. Então, só de você fazer o nível 1, que custa perto de 3.000, você ajudou 3.000 pessoas a verem o curso gratuito. E no curso gratuito as pessoas superam a ansiedade, superam a depressão, superam a raiva, relacionamentos difíceis, dor no corpo e muitas outras coisas. Então, gente, ó, coraçãozinho e palmas aqui para a Kalines. Eu acho que você não sabia, nunca tinha pensado nisso, né? Não, não por esse lado. Olha que legal, né? Então é muito bom, porque ninguém sai perdendo. Todo mundo ganha, entendeu? Ganha quem compra, ganha quem não compra.
e só não ganha quem não vai, né? Quem não vai no curso aí não ganha. Mas você está aqui tendo essa oportunidade de ir no curso gratuito de 4 a 10 de outubro. E vale muito a pena. O que eu acho só interessante frisar, Leandro, é que é assim, né? É a questão da disciplina desse autocuidado, né? Porque às vezes a gente faz o curso, se inscreve e tal, e aí muitas vezes fala, ai, mas isso não funciona para mim. Mas você pôs em prática, né? Porque o TFT é prática. É você ir lá e fazer, e você ir lá e trabalhar suas questões, e você ir lá cada vez mais fundo limpando. Então é importante trazer também essa consciência da importância da gente realmente ter essa disciplina de colocar esse aprendizado, porque às vezes a gente aprende, e a gente não usa isso no nosso dia a dia. Né? A gente vira uma biblioteca ambulante de técnicas e não coloca em prática. Então, eu acho que o TFT me ajudou muito a trazer essa disciplina de colocar, de ver funcionar e disso alimentar cada vez mais esse meu processo. E eu adorei essa eu não conhecia essa história. Não Não sei se conhecia essa. foi de primeira mão aqui. É a primeira vez que eu conto isso em público, viu? É pouquíssima gente que sabia dessa história aqui. Que Então, legal. primeira mão aqui para vocês, viu, gente? E eu acho E interessante. isso que você falou da disciplina, é por isso que na primeira aula do curso gratuito do TFT Practitioner, a gente vai trabalhar autossabotagem e procrastinação, justamente para tirar esses bloqueios para você ter a disciplina de aplicar a técnica. E É a bem por Silvia aí até mesmo. escreveu aqui, ó, não existe talento, existe treino. É você treinar realmente, né? Você ter essa disciplina de se autocuidar todo dia. Então eu queria agradecer, viu, colocar a sua história. Foi muito lindo saber aí desse outro lado. E eu falo que a gente só leva alguém até onde a gente foi na nossa história. Então você ter essas duas polaridades te qualifica, né, como profissional, mas acima de tudo como ser humano, né? Porque quando você vive e sente os dois lados, você sabe passar hoje, não é à toa que você sabe passar com tanta clareza, com tanta sensibilidade o conteúdo que você passa. Eu falo que eu estava falando para você, né, que você colocou um samba no TFT, né, um toque, né, brasileiro, um toque que é a gente, que é a nossa característica, né? Então você vai estar aprendendo um TFT que é uma técnica, né, de fora, que já tem né, uma comprovação do quanto funciona, mas com um professor que trouxe isso de uma maneira leve, de uma maneira, né, graciosa, não pesada e que funciona. Então vocês estão unindo duas coisas boas num curso, duas não, né? Três coisas, né? Porque é gratuito, né? Tem já com essa leitura nossa e super eficaz. Então, assim, vale muito a pena. Então, eu vim realmente aqui, dispus do meu tempo aqui para realmente trazer mais pessoas para esse grupo, para essa comunidade do TFT, porque realmente é um caminho que você entra e você se apaixona. Não tem volta, né? Tanto que eu tô indo pro nível 4, né? Nível 3 e 4 agora. Mês que vem já você vai fazer o 3 e o 4. Eu entrei super. Na verdade, eu contei da outra live que eu conheci você num congresso de física quântica, que você me tirou naquele momento uma dor de cabeça que eu tava. E daí começou todo um namoro aí com o TFT. Foi depois de 1 ano e pouco que eu fiz de fato o curso, né? Só fala para o pessoal quanto tempo demorou para sair a dor de cabeça na palestra que eu dei naquele congresso. Foi minuto na hora, né? Você Minutos, fez né? uma técnica na hora e aí eu lembro que eu fiquei tão encantada que eu fui passando o vídeo para todo mundo que me falava que tava com dor, sabe? Querer ajudar todo mundo. Ai, tô com uma dor no joelho. Ai, peraí que eu vou te passar um vídeo, passar o teu vídeo do YouTube de como tirar a dor em minutos, Muito assim. bom. Então, realmente foi muito bacana. Quem quiser marcar um atendimento com você, qual que é o seu Instagram? O meu é Kaline Z, meu Instagram. E aí também tem o cupom de desconto, né? Que depois quem quiser tiver interesse, né? Acho que você vai falar um pouquinho, entrar em contato comigo. Kaline é com K. Kaline e Z, que é do meu sobrenome. Tá, Z no final. Então, Kalines com Z no final, K no começo, Z no final. Quem quiser marcar um atendimento com ela, pode ou mandar um direct para ela, ou manda um e-mail para mim no contato@tftbrasil.com.br. De hoje, dia 23 de setembro de 2021, até o dia 30,
nós estamos oferecendo cupom de desconto também nos atendimentos com a Kalines, tá? E aí, qualquer pessoa está qualificada, mas eu dou uma recomendação especial se alguém tiver aí, mulheres, mães também, ela tem um toque especial para atender vocês, tá? E falando de novo do curso, resumindo, como é que vai ser o curso gratuito TFT Practitioner, quer dizer, praticante de TFT, 4 aulas intensivas, são mais de 2 horas cada aula, tá? Então se prepara, copo de água do lado, anota tudo. Importante, o curso é gratuito só nessas datas. Se você perder, vai ter que esperar até março do ano que vem, e eu não tenho certeza se eu vou fazer de novo, tá? Esse ano eu fiz março, fiz junho e vou fazer agora em outubro, mas para o ano que vem eu não tenho certeza se eu vou fazer de novo ou não. Então, não perde essa oportunidade. Passou 10 de outubro, se você quiser, você vai poder comprar o curso, mas gratuito não. Gratuito é nessas datas, 4, 6, 8 e 10. E aí você vai poder assistir tudo, vai poder anotar e vai poder baixar os PDFs das aulas, onde tem as técnicas escritas. Então você vai ter o material do curso para você, você vai conseguir aprender as técnicas, você vai conseguir aplicar, porque a gente vai fazer prática junto, eu vou conduzir todo mundo ali, tá? O curso ele vai ser ao vivo, algumas partes ao vivo, algumas partes com vídeos gravados, tá? E o que vai ter em cada aula? Primeira aula é teoria teoria e base científica do TFT e prática para procrastinação e poder pessoal. Então, isso é a aula 1, dia 4, às 20 horas. Aula 2, dia 6 de outubro, vai ser sobre transformação emocional. Eu vou ensinar todas as principais sequências de TFT para qualquer emoção negativa e eu vou ensinar a sequência Coringa, aquela sequência mais poderosa que você, quando não sabe o que fazer, usa a sequência Coringa que ela vai funcionar, tá? Então, a aula 2 é sobre transformação emocional, equilíbrio emocional, libertação de sofrimento. A aula 3 é sobre a saúde física. Como é que você trata a dor no corpo, como é que você trata toxinas que intoxicam o corpo e afetam a saúde. Qual é o protocolo do TFT para fortalecer o sistema imunológico, para te proteger de doenças, inclusive contra o Covid, tá? E só deixando um parênteses aqui bem claro, tudo que a gente faz com o TFT para a saúde física não é um substituto do tratamento médico, ele é algo complementar para você somar ao tratamento médico. Dessa forma, você potencializa as duas coisas. Porque não é que o TFT vai curar a doença diretamente, mas uma vez que ele fortalece o seu sistema imunológico fortalecido tem mais força para se recuperar das doenças e se proteger delas também, tá? Então, vai ter protocolo para fortalecer o sistema imunológico e protocolo específico de proteção contra o Covid, tá? Aula 3. E na aula 4, no domingo, dia 10 de outubro, vai ser o grande finale do curso. Como é que você aplica o TFT para remover todos os bloqueios para a prosperidade financeira? Porque a prosperidade financeira exterior tem tudo a ver com a sua prosperidade interior. Quando você se alinha internamente, você muda a sua ação fora. Mudando a sua ação fora, você muda o seu resultado. Tá? Então, não é uma mágica que você vai fazer tapinha e que vai ficar rico da noite para o dia. Não. Mas, imediatamente, você vai sentir a mudança interior. E olha o que eu vou te falar agora. Olha o que eu estou te prometendo. No dia 10 de outubro, imediatamente, quando a gente fizer a prática, você vai sentir você, no mínimo, triplicar a sua capacidade de prosperidade financeira. Tá? Você vai melhorar a sua mente, a sua emoção, a sua autoconfiança e o seu termostato financeiro. Na aula eu vou explicar melhor o que é isso, mas é mais ou menos assim, tem um mínimo de dinheiro e um máximo de dinheiro que você está confortável. Se você pensar bem, se você pensar muito mais acima desse máximo, vem algum desconforto. E se vem desconforto, você não vai querer aquilo. Você vai torrar aquele dinheiro se você ganhar mais, vai dar um jeito de perder. Então, a prática ela vai triplicar ou ao mais ainda o seu termostato financeiro para que você fique confortável em ter quanto dinheiro você quiser. Tá? Então, resumindo, eliminar a autossabotagem, transformação emocional na aula 2, fortalecer a saúde física na aula 4 e aumentar a sua prosperidade. Aliás, a aula 3 é saúde e a aula 4 aumentar a sua prosperidade. Tudo isso é um presente que a gente está dando para vocês e eu só te peço duas coisas em troca. Só duas coisas. A primeira é que você aproveite. Vem, participa, anota e aplica. E a segunda é compartilha com as pessoas que você ama. Tem muita gente que pode estar sofrendo aí e não sabe que pode ter uma forma tão fácil de ajudar ela.
e ela vai ficar muito grata a você por você ter convidado ela para vir no curso gratuito, tá bom? Então, gente, a gente está terminando a live. Acabando a live aqui, vai lá, se inscreve no link da bio, @Leandro Percário, ou vai no site tftbrasil.com.br e tem o link para você participar do curso gratuito, tá bom? Kaline, muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo e, acima de tudo, parabéns por você ser uma pessoa que está fazendo a diferença na vida da sua família e na vida de outras pessoas como terapeuta de TFT. Um grande beijo para você e eu vejo vocês amanhã também às 15h15, de novo aqui no Instagram, com mais uma super entrevista. Beijo! Tchau, gente. Obrigada. Tchau.